Fala rapaziada, Herbert Augusto aqui no canal Favela Filmes e Games, mano, pra gente falar dessa série. O meu nome é Mark S. Meu nome é LR. Meu nome é Irvin B. Meu nome é Dylan G. E eu, de livre e espontânea vontade, Optei por me submeter ao procedimento. Conhecido como Ruptura. Maneiro. Ruptura! Meu irmão, ouvi muita gente falando dessa série, fui indicado pra assistir essa série por um amigo, o nome dele chamado Alexandre, tá? E a gente vai falar muito dela aqui. Será que era tudo isso que eu tá falando? Terminei de ver ela recentemente e vou destrinchar ela com mais algumas coisas aqui pra poder falar com vocês, tá? E espero que você goste. Vem comigo! Então, rapaziada, vamos falar dessa série que pegou muita gente de surpresa essa segunda temporada de Ruptura. Mas antes de eu falar dela, olha isso. Ruptura, a melhor série da história. Meu Deus do céu, Ruptura já é a série do ano. Ruptura... Gente, foda aqui pra mim. Ruptura... é boa, mas não foi pra isso tudo não, pelo amor de Deus. Já vou dar uma de cara aqui, não é isso tudo, tá? Eu acho que as pessoas estão muito empolgadas ou estão muito fracas de séries pra poder falar que o Ruptura é a melhor série do ano. O ano ainda começou agora, cara. Como é que você... Mesmo se fosse só agora, você querer botar ela como a melhor série do ano, considerando as outras ainda que podem vir, você querer colocar a melhor série de todos os tempos, é maluquice. Ela pra mim nem é a melhor série do momento, nem chega nem perto disso. Tá, ela já fica longe de umas 15 séries, olha lá, tá? Mas vamos falar aqui da série em si, em destrinchar ela como todo, tá? Só falar, pra mim a série do momento se chama Origem, tá? É a melhor série de todos os tempos, do momento atual que nós vivemos, séries que ainda estão acontecendo, chama-se Origem, tá? De uma história nova também, sem pegar aquelas séries às vezes que estão com muito tempo aí, que estão muito fãs, como Grey's Anatomy, Sobrenatural, mesmo que já tenha acabado, em muitos locais ainda tá saindo. Então, tirando essas séries que ainda estão acontecendo, pra mim a série do momento se chama Origem. Beleza? E o que eu falei de Ruptura, que não tem nem como considerar a melhor série do ano, porque você sabe que outras séries vão terminar esse ano, por exemplo. Esse ano termina Stranger Things, por exemplo. Olha aí, é uma série que tem muito sucesso, tem uma legião grande de fãs. A história é muito boa, uma história muito nova, e é muito meio impactante como é que foi a última temporada, né, que a Netflix viu ali, né, que ela botou questões de homofobia, entre aspas, né, e os atores foram muito bem em algumas sessões, destrinchou muito mais a série ficou muito maior do que ela era. Então, assim, sabendo que Stranger Things vai acabar esse ano, você já quer colocar a Ruptura como a melhor série do ano, baseado em quê? É fanboy? Ou muitos desses caras que vocês assistem ganham dinheiro pra poder falar bem da série? Sei. Vamos aqui dar a minha opinião em relação a Ruptura, beleza, rapaziada? Pra quem não conhece a história, a Ruptura é uma história bem simples, tá? É uma história meio que suspense e ficção científica, digamos assim, que a gente pode dizer que no mundo, né, de Ruptura você consegue dividir, seria interessante você poder dividir a sua mente em dois, em uma pessoa que vai para o trabalho e uma pessoa que faz o seu lazer normal de casa. Então imagina você, ou eu, Herbert Augusto, eu trabalho de 9 da manhã, eu tenho que estar no meu trabalho 9 da manhã até as 7 da noite. No momento em que eu entrar ao meu trabalho, um outro Herbert Augusto vai tomar a minha personalidade, que eu sou eu mesmo, e só vai se lembrar de tudo que acontece ali no trabalho. Não vai lembrar das coisas que foi fora do trabalho. E quando eu sair do trabalho às 7 horas da noite, eu vou de novo só me lembrar do que aconteceu do trabalho e não de fora. Então existe duas versões de você mesma, né? Mesmo que seja difícil você pensar que isso aconteça, por exemplo, na minha cabeça é muito difícil. Muito difícil, eu acho que se eu me dividir em dois, eu vou continuar sendo a mesma pessoa e na mesma ideia de pessoas. É lógico, como você vai renascer de novo, você pode talvez ter uma versão diferente que sua. Eu não imagino que isso aconteceria mesmo eu renascendo de novo. E você não sabe, e o que vai fazer você do lado de fora é
fazer essa opção de ruptura. Não é o mundo todo que é ruptura, é algumas partes de algumas empresas e de uma empresa específica, como é dito ali, que faz o processo de ruptura. Ruptura é um processo que é essa que você divide a sua mente em dois, em uma que é do trabalho e uma que é da parte do lazer. Beleza? Quando você... Tô tentando destrinchar aqui, trazendo pra minha realidade, porque a gente acredita que a gente vamos ser nós mesmos em qualquer versão nossa. É lógico que você tem que mudar aí o contexto histórico, você tem que mudar aí tudo que a gente pode viver diferente. Pô, é uma coisa eu falar que eu vou ser o mesmo se eu me lembrar lá de fora. É lógico que não posso ser o mesmo. Eu sou muito flamenguista, porra. Então o dia mais feliz da minha vida foi quando o Flamengo ganhou a Libertadores. Foi incrível, me emocionei tudo. Então imagina eu não lembrar disso. Não imagina lembrar do Flamengo. Não imagina lembrar de quem eu amo. Entendeu? Então isso é muito forte. Imagina você não lembrar da sua mãe. Então pode ser que outra personalidade sua vai existir e vai coincidir, que isso mostra bastante na série. Só que o que eu tô falando, que ainda assim seria a mesma, na minha opinião, né, lógico, é a personalidade. E isso é o que nos molde, lógico. Mas só que isso não é o que acontece na série em si. E não tem nenhum problema, isso pra mim não é crítica, tá? Eu só tô destrinchando a série pra vocês. O nosso protagonista, que é o Mark, ele tem uma função muito clara, em que ele tem que recolher dados, que é basicamente números, né, e jogar esse no lixo, tá? E só no final da série, eu não sei se vocês já assistiram ou não, mas indico que assistam antes de ver esse vídeo, tá? Porque vai ter um pouquinho de spoiler aqui. Eu não sou muito de querer dar spoiler, nem falar bastante de spoiler, eu gosto de destrinchar outras coisas, mas eu vou ter que falar um pouco de spoiler para poder destrinchar a série como um todo. E quando ele vai retirando, ele não sabe por que ele faz essas funções, né? Que está mostrando para vocês. É um computador, é um computador onde tem os números, onde ele pega alguns números que ficam maiores e aí vai jogando esses números no lixo. No final da série é dito que todos esses números na verdade, são simplesmente emoções da sua ex-esposa. Ok? Ok. Para a gente falar se uma série é boa ou ruim, eu sempre elenco aqui uma série de fatores, e vocês sabem muito bem disso, para a gente poder ser justo com a série. A primeira coisa história, pra mim sempre vai ser importante em série, em filmes. História, beleza, tem alguns filmes que podem ter notas boas em história, mas eles são muito visibilizados mais pela sua nostalgia do que pela sua história, e às vezes coisas se coincidem, mas o importante sempre vai ser história. E segundo vai ser personagem, e aí em personagem eu coloco também os atores, pra você ver as atuações dos atores, se eles atuaram bem, se deram um bom papel pra eles, né? É muito fácil a gente criticar o Coringa de Esquadrão Suicida, mas deram um roteiro bom pra aquele ator, deram umas falas boas, não, enviaram pra ele, cara, que é um Coringa, que ele inventa a sua forma de característica dele, em que ele é um bandido, ele negocia tráfico com tráfico, porra, puta merda de Deus, e é um Coringa mais sensato do que qualquer outro, deram um roteiro bom pra aquele cara. Então quando a gente fala de personagens e atores, e também vai criticar, né, um ator, e por isso pode ser que aquela crítica ao ator vai fazer com que ele faça um papel ruim, e isso vale a pena quando a gente vai criticar a série no todo, dar uma nota pra uma série, mas a gente também tem que criticar o roteiro, então tá aqui em personagens, tá? Efeitos, tá? Hoje em dia faz muito pouco sentido a gente ficar falando de efeitos, mas ainda existem muitos filmes novos que saem com efeitos muito ruins, existem várias séries que saem com efeitos muito ruins. Ruptura não tem um problema disso, lógico, porque é uma série baseada em mundos reais, então não precisa botar muitos e muitos efeitos, digamos assim, tá? Mas é uma coisa que eu sempre coloco, enfim. A audiência, isso é muito importante, não é o que vai mexer toda a minha característica ou para eu dar uma nota ou não a uma série. Mas a gente tem que levar em consideração, lógico, se uma série está fazendo bastante sucesso como Round 6, e você tem que saber porque essa série fez sucesso naquele momento, por que Wandinha fez tanto sucesso, e isso fazia você criticar ou não a série baseado no momento atual que nós vivemos, porque isso faz parte, né? Isso não vai gerar uma nota para que eu dê uma nota na série baixa só porque ela teve audiência pouca, não, mas você tem que entender o contexto para poder criticar ou não a série, beleza? Então esses são os fatores principais em que eu vou falar, e lógico, ritmo, né, ritmo da série, isso é muito importante, da série ou do filme, tanto faz, isso é muito importante para uma história, beleza? Então, rapaziada, primeira coisa que eles vão falar, a história de Ruptura é uma história bem simples, é uma história que fica muito no suspense, e eu acho que ela peca em uma coisa assim, muito comum e que todas as séries já entenderam, e acho que Ruptura não tem isso. Uma série, para ser boa, ela tem que te pegar a cada episódio. No momento que você termina o episódio, você tem que ter a vontade de ver um segundo episódio. Você tem que ter um gancho, como é dito. E Ruptura não tem isso.
na minha opinião, não tem isso, tá? No momento que você viu o episódio, você entende o que aconteceu naquele episódio, você tem um suspense que é fraco demais. Você não fica nervoso, não, mas por que acontece isso? Não, por que aquilo? Não, são perguntas, como todas as séries têm, você precisa resolver. Por que eles estão isso? Por que cada personagem fez um processo de ruptura? No começo, o que é ruptura? Lógico. Por que eles estão fazendo isso no computador? O que é isso que eles fazem no computador? Isso são as perguntas que a série que manda no início e ela sustenta isso até o final. Mas essas perguntas são fracas. Porque depois, quando a série vai desenvolvendo os personagens, você esquece dessas perguntas e você deixa essas perguntas cada vez mais vazias. Elas existem lá, você quer essa resposta, mas cada vez mais vazias. Então, no suspense deixa muito fraco e ele não mantém um gancho para isso. Para manter um gancho, você tem que ter que esses tópicos, né, do seu suspense, né, eles ficam batendo ali na tecla todo dia, né, em todo episódio, para você querer assistir mais. E eu acho que isso a série não faz, beleza? Então, a cada episódio, ela tenta avançar de uma maneira muito pequena na sua história, para você se envolver mais com os personagens. Eu acho que aí fica muito pouco, quando a gente estamos tratando aqui logo de história e desse suspense que a série toda dá, né? Ela não te bota um ponto de interrogação para isso, tá? E até porque quando a gente vai ver o mundo de Ruptura, basicamente é uma empresa muito grande, muito poderosa, de anos, que domina a tecnologia e vários outros setores, né? Já que os condomínios, os prédios deles, tem vários andares, então eles dominam muitas coisas. Só que tudo nessa empresa, que é multimilionária, que é totalmente inteligente, que criou um sistema absurdo, né? Que é onde você implanta um chip na cabeça de alguém, o sistema é um absurdo, é tudo muito frágil. Né, há um prédio onde você tem um sistema de ruptura, onde só tem um segurança, que não consegue estar ao mesmo lugar todo o tempo. Onde o processo deles, para fazer com que aquelas pessoas, independente se você sabe ou não sabe o que eles estão fazendo, fazer aquelas pessoas trabalharem para você de uma boa forma, o processo é... Ai, como vai, seu Mark? Porra, gente, isso aí ficou... No início você tenta entender por que aquele negão fica toda hora tratando eles dessa forma. Olha, hoje é a festa do melão, vamos trazer aqui melão. Sabe, arrastado, sabe? Muito chato ou muito forçado, que não precisa isso pra série, né? Se ali beleza que ali você tá tratando de pessoas que podem ter o início zero da vida, né? Digamos, se você for fazer a ruptura hoje, sua vida começou hoje, então você tem que tratar aquelas pessoas de maneira diferente, lógico. Mas aquelas pessoas, mesmo se elas estão ali com um processo diferente, tem que entender que aquilo é trabalho. Né? Eu tô te cobrando, eu quero que você trabalhe. Vai hoje no seu trabalho e fala pro seu patrão, patrão, não quero não, vou ficar andando por aí, as horas todas que você tá ali, você não progride no seu trabalho. Você vai ser demitido, mesmo que eu sei que eles não querem demitir os personagens, muito menos o Mark, né? Você não vai ser bem tratado, você vai ser cobrado, você vai precisar, vai ter um supervisor que vai ficar em cima de você o tempo todo, ou seu próprio patrão vai ficar em cima de você o tempo todo. Isso não acontece. Eles basicamente ficam ali ao longo dos anos estudando, brincando, conversando, e muito pouco se avança no próprio trabalho, tá? O Mark diz que ele está ali há 2 anos, então... Ele perdeu a mulher dele há 4 anos. Isso também é dito na série. Então tem um gap ali de 2 anos entre ele aceitar o processo de ruptura e ele normalmente começar a trabalhar isso. Então é sério que você juntar todos aqueles númerozinhos e jogar no lixo demora 2 anos assim? Então acho que a série também perdeu uma questão de tempo aí. Por que eu disse isso? No momento em que, é lógico, a gente não sabe o quantos... portas ele teve que destruir na mente da própria esposa para que isso funcione, beleza? E não foi dito na série, acho que só vai vir numa 3ª temporada, o que eles querem com isso. Onde que é a pergunta principal? Para onde a série vai? Para onde a história vai? Ok? Por quê? E aí é onde eu critico a questão da história de novo e a questão da segurança do ambiente. Por um suspense ficar muito forte, muito foda, ele tem que te prender no total. Então, o protagonista, ele não pode conseguir os seus avanços de uma maneira fácil. O Mark não pode simplesmente levantar, tô andando, olha, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma porta, vou conhecer outra pessoa, outro personagem conheceu outra pessoa, a gente tem um caso amoroso homossexual, que não tem nenhum problema, foi bom demais até a interação desses personagens, mas é muito simples eles chegarem a fazer isso, e depois o Mark com a sua ruivinha, né, gata, vai para vários setores, várias vezes, eles não são interrompidos por isso. Então, aonde a série quer chegar com isso? O meu ponto de vista, depois de ver a série toda, mas basicamente eles querem criar pessoas em que eles possam comandar elas. E para ele comandar essas pessoas 100%, eles precisam tirar todas as emoções dessas pessoas. Então, o trabalho deles é isso, mesmo que eles não saibam, né, só vai saber no final. Eles tiram a emoção
da sua própria esposa, e aí não faz o menor sentido isso, a no seu sentido em que ele coloca ele de frente para ela, e toda vez que eles ficam de frente, eles não se reconhecem. Mas isso, o próprio processo de ruptura já deixa isso bem claro. Se eu fizer o processo de ruptura e lá tá ali a minha mãe, eu não vou reconhecer ela. Lógico, isso tá simples. Se os dois fizerem o processo de ruptura, fica mais claro, né? Porque a minha mãe pode falar, olha, eu sou sua mãe, e eu acreditar, né? E porque isso aconteceu com o Dylan. Lógico, era a esposa dele. O condomínio não tá ali para querer falar errado ou mentir em relação a todo mundo que fez o processo de ruptura. Mas não poderia. A loira que eles colocaram ali poderia não ser a mulher do Dylan. Eles poderiam ter feito tudo isso fictício. Entendeu? E eu pensei que seria isso. Isso deixaria a série bem melhor, né? Mas não foi isso. Então, quando as duas pessoas fazem um processo de ruptura, uma não vai se lembrar da outra. Isso é lógico. Então não tem porquê a pessoa em que o Mark está destruindo a mente ser a mulher do Mark. Não faz a menor lógica isso. Mas eles quiseram botar ali todo na questão emocional, lógico, todo ali uma história um pouco mais fixada com o protagonista, e beleza. Isso pode ser aceitável, beleza? Isso é uma crítica que eu tô fazendo, mas beleza, pode ser aceitável, porque o Mark pode logicamente ter feito isso na cabeça de uma pessoa qualquer, ou até, já que é uma empresa muito grande, que dá muito direito, um voluntário, pô. Eu sou um voluntário que eu trabalhei, eu sou voluntário, pronto. E beleza? Mas beleza, vamos avançar na história. Quando eles conseguem isso, eles ficam muito perto de conseguir isso. Na verdade, eles conseguem isso com a esposa do Mark, isso já no final, perto da última temporada. A única coisa que eles fazem é, vamos testar isso. Coloca ela de frente a uma sala, onde tem um berço de bebê, e fala, desmonte. E ela automaticamente vai desmontando. É sério isso? É sério, por isso que eu acho, estou dando um ponto de vista assim, bem otimista, tá, rapaziada? Que a minha ideia é eles construir uma pessoa do zero e fazer com que essa pessoa, lógico, a ideia nossa é sempre isso, seja usada militarmente em alguma coisa e só aquele parte do cérebro dela esteja funcionando. Porque não faz o menor sentido você construir aquela pessoa do zero, você conseguir contratar aquela pessoa do zero e não ter um propósito para isso. E lógico, todo o propósito sempre tem a ver com dinheiro. Mas para ter dinheiro, eu não preciso de uma pessoa do zero. A não ser se ela faça alguma coisa em que ela mesma não se lembre, em que eu não se lembre. E se for uma coisa que não vai se lembrar nenhum, vai ter que ver com arma, morte e por aí vai. Então, só se esse projeto de ruptura, e em que eles estão fazendo em todo o seu sentido, seja para criar um sistema, para criar uma forma onde a gente pode implantar esse chip na cabeça de alguém, e essa pessoa, por algum motivo, seja esse sistema seja usado militarmente. É o que eu acredito que isso pode ser desenvolvido no futuro, porque não faz o menor sentido você chegar, você conseguir fazer o processo de ruptura, para a pessoa ir lá e desmanter um berço de bebê. Achei muito fraco, muito idiota. Eu achei logicamente que ela ia chegar ali, quando começaram os testes, ela ia matar 3 pessoas, não ia sentir nada com isso. Isso é o que eu pensei. Deixaria a série muito maior do que ela é, então só deixou a série mais fraca ainda, né? Em relação aos personagens, tá? E esse aí que eu vou encerrar essa questão da história, né? Sem falar um pouco das outras coisas que envolveu a história, como eles saíram, como não. Só que aí tem uma coisa importante que foi muito boa na série, tá? E meio burra também, mas eu vou só elogiar aqui. No momento final da série, o Mark, junto com a sua irmã, é levado para uma casa onde ele consegue falar, entre aspas, consigo mesmo, a parte que é do lado de fora e a parte que é do lado de dentro. É só ele entrar e sair da casa e eles ficam falando por um vídeo caseiro. Aquilo ali foi genial e foi muito legal. E mostra isso que eu falei para vocês no início, que talvez como você tem um novo você do zero, pode ser uma outra personalidade nem que você nem entenda. Entendeu? E como é difícil você lidar com você mesmo. A gente passa isso no dia a dia sem precisar de ruptura. Às vezes você tem ações boas ou ações ruins que você às vezes não concorda, ou que você lembra e se arrepende, por aí vai. E aí vai de cada pessoa para cada pessoa. E essa interação foi muito boa pra série. Isso acontece mais no final, só que isso poderia ter acontecido várias e várias vezes, de outras formas, de outros momentos. Só que não sei porque foi deixado de lado e acho que deixaria a série maior. Como? A parte em que termina a primeira temporada, em que o Mark fala, olha, ela tá viva. No momento exato que ela falou isso, beleza, que a série tenta destrinchar isso mais fracamente, a irmã dele tinha que ir no trabalho dele uns 3, 4 dias depois. Isso era lógico. A ex-chefe dele, que ele falou que é a chefe dele, pegou a bebê dele, botou num quarto qualquer, e ela não foi investigar sobre isso. Ela não foi lá pra falar com o Mark do trabalho. Porra, que burrice. Isso não existe, gente. Isso não existe. Mesmo que ela fosse impedida, ou sei lá o que, ela deveria conseguir uma forma de falar com ele no trabalho. Inventar qualquer história, até porque as outras pessoas não sabem disso. E poderia inventar qualquer história. Ela poderia mandar qualquer outra pessoa lá para perguntar ele sobre isso. Isso não foi feito.
E depois, na segunda temporada, foi dito que ela explicou tudo pro Mark que aconteceu, e o Mark ficou do lado do seu eu do trabalho. Cara, mas o que tá acontecendo? Por que eu tô vendo isso? E aí procurou a ajuda daquela outra personagem que saiu da empresa para se desenvolver com isso. Então isso para mim foi um gap positivo na história, ele poder falar com ele mesmo, e como é maneiro você ver isso, né? Como você pode não lidar consigo mesmo, uma outra versão sua, né? Se a gente ficar como um louco aqui, variar, digamos que existisse um multiverso, tá? Você se daria bem com você mesmo de outro mundo? É uma pergunta boa para se fazer, né? E você contra você mesmo desse próprio mundo? Diferente, eu sei que eu sou muito teimoso, eu sei que eu sou explosivo, muito na forma de pensar, na forma de dizer, eu sei que eu sou muito marrento só na forma de olhar, na forma de andar. Então, será que eu gosto de uma pessoa assim? Eu seria mais aceitável com uma pessoa assim se eu visse que aquela pessoa ser eu mesma? Então, eu sei que eu sou muito respeitoso, então eu não vou nunca ser explosivo, tudo isso com uma pessoa que eu não conheça, ou que não tenha feito nada com mim, ou com uma pessoa que eu gosto. Então, mas eu sei que eu me conheço bem. Eu sei que se você pegar um vídeo, falar que eu dormi por 5 anos, e por 1 ano eu acordei, e aconteceu esse processo de mundo, e se você me desse um vídeo, eu vou saber exatamente. Não, ali não sou eu, ali eu tô sendo controlado, é o que eu acho, que eu imagino. Lógico, isso não existe na vida real. Estamos aqui destrinchando a história da série, beleza? Então, eu tenho essa percepção de mim. Eu consigo saber se aquilo sou eu mesmo, se aquilo sou eu sendo controlado, alguém mandando fazer aquilo, entre aspas. Talvez aí você tente se conhecer melhor se você tem essas mesmas atitudes. Mas é lógico, isso é variável. Você não sabe como você vai passar em todos os aspectos da sua vida. Você não sabe. Você não sabe se alguém chegar agora, matar tua mãe na sua frente. Você sabe qual é a sua reação? Não sabe, mas você tem uma ideia do que possa acontecer com você. Digamos que o bandido chegou na tua casa, só tem uma bala, fala, só tem uma bala, uma de vocês vai morrer e pá, mata tua mãe. E aí, só tem uma bala, então ele não vai te matar de novo. E aí, você vai pra cima, você vai ficar em choque, você vai chorar, ele vai correr, você vai atrás dele, você vai tentar acudir sua mãe. Então qual seria a sua reação? E aí você pode estrechar isso de várias maneiras. E aí o processo de ruptura, ele me deu essa visão, nesse momento ali do marketing, que você pode discutir com você mesmo de várias formas, de várias ideias da sua equipe. Só que existe uma coisa que você não controla. E ele faz isso com a Ruivinha, desculpa, esqueci o nome dela, rapaziada. Em que ela é uma das diretoras, é filha, né, do dono da empresa de ruptura. E ela vive, eu acho que ali no momento da segunda temporada, em que ela e o Mark criam um laço amoroso, é bem explícito isso no final, quando eles se beijam, né? Acho que ela sentiu inveja da sua eu, de ruptura, o seu interno, digamos assim, né? Então acho que ela sentiu inveja e por isso ela tentou tomar o local dela. E foi muito maneira o senhorzinho descobrindo que ela, na verdade, era uma externa no lugar de uma interna. Isso foi muito maneiro, foi muito bom. Mas eu acho que aquilo iniciou com uma inveja. Quando ela olha ali nas câmeras e ela vê que a sua interna beijou o Mark, ela sentiu uma coisa que ela não tem aquilo lá de fora. Ela não tem uma vida amorosa. Ela é sempre regrada e centrada no que vai ser, até porque ela precisa atingir a expectativa do pai dela, coisa que ficou na cara que o pai dela não tem essa expectativa com ela e de alguma forma não gosta dela tanto assim, né? E aí eu acho que por isso que ela iniciou, eu pensei que a série ia focar um pouco nisso, tá? Depois no momento seguinte a série coloca ela como externa, com o Mark externo, e ela vai de encontro ao Mark externo, convida ele para algumas coisas e ele não quer, até porque ele já tá com o pé atrás sobre a empresa em si. E eu pensei que ela iria se apaixonar por ele, tanto como interno, como externa, né? Ia tentar os dois, ia tentar conciliar isso com o trabalho, e uma hora não ia conseguir. Mas não foi isso que aconteceu. Vamos lá. Até porque na frente, quando ela quase morre afogada, existe uma reunião em que ela fala que ela não queria voltar de jeito nenhum, mas o Mark falou, só me traz aqui, eu só vou terminar meu trabalho se eu tiver a minha equipe aqui comigo. Isso ficou bem nítido e ficou meio fraco para a história em si, como eles atenderam o pedido do Mark. Isso não pode acontecer. Você é o seu patrão, porra. Ou você trabalha aqui ou você não existe mais. Bota isso na mesa pra ele, pra ver se ele vai querer. Ele não vai querer, porra. Eu acho que eles tentaram inventar uma história que eles seriam heróis, tudo. Isso ficou muito mais forçado. Nitidamente na cara dele, eles fizeram aquela cara, nossa, isso não existiu. Então, mas no final da série, mostra que eles não querem morrer. Eles dependem, o interno depende daquela estrutura para sobreviver, né? Então, o medo de morrer faz o Mark pensar 2 vezes se ele vai ajudar o seu externo a salvar sua mulher ou não. Mas isso era pro diretor da empresa fazer isso no momento 1. Trabalhe. Se você não trabalhar, você será demitido. E aí, se você é demitido, você está morto. Você tem que fazer isso no momento 1.
você tem a pressão da segurança que não tem no local, mas da segurança. Você tem a pressão dos benefícios que você pode ter ali dentro ou não. E você tem que ter a pressão de ser demitido, o que significa morte. A série não traz isso. Porra. E tanto que no final, o que ele faz é, cara, se eu sair, o Mark acaba assim, né? Porra, se eu sair aqui, o meu externo vai ficar vivo, eu vou ter que confiar no externo, ele vai ficar livre com a esposa dele, provavelmente ele não vai precisar mais de mim, ele não quer mais, ele não vai querer trocar momentos com a esposa dele, comigo, para que eu tenha meus próprios momentos, e nem ela, né, que é minha mulher, ela vai, a externa dela vai querer ter momentos e voltar para ser um momento com o externo. Então a minha vida em trash vai acabar. Eu tô com medo disso, então ele não sai e volta, e a série acaba assim. Então, esse medo é sentido o tempo todo para eles, talvez não demonstrado. Por quê? Porque o diretor, ou a diretora, que quando ela estava na primeira temporada, não colocou esse medo nos seus subalternos. Então é ridículo. Eles chegam basicamente faça o seu trabalho, mas se não fizer, tá tudo de boa. Porra, gente, muito fraco. Muito fraco, então é isso que eu tenho para falar em relação à história num todo como se. Tentei não dar tantos spoilers aqui e tentar mostrar totalmente meu ponto de vista e como trazer essa ideia de ruptura para a realidade ou não, beleza? Em questão dos atores, eu achei que a atuação de todos foi muito boa, tá? Eu acho que vocês conseguiram entender o que o roteirista, seja ele quem for, quis passar em cada personagem e como eles tentaram conectar os personagens. Achei que isso foi muito bom, achei que os atores foram muito bons e achei que a ideia do roteiro foi muito bom. Acho que tem uma falha aí, né, onde a ex-diretora fica ali investigando a vida do Mark, fica ali em relação a andando na família do Mark, saindo com a irmã do Mark. Isso ali não fez sentido nenhum, nem para a primeira temporada, nem para a segunda temporada. O Mark é muito importante, mas você não pode fazer ele se sentir importante. Você não pode misturar a sua vida pessoal com a sua vida do trabalho, até porque isso vai dar indício de alguém descobrir. E eles descobrem, logicamente. Então, no momento que ela é chutada, ela se enlouquece, fala, Mark sai mesmo disso, mas ela não tinha que estar ali. Né? Ela poderia botar um infiltrado, que seria a melhor coisa, e não ela, como a diretora, estar ali. Então isso é muito fraco. E acho que a ideia de interação dela com o Mark, e aí vai cair no roteiro, também foi muito fraco. Tá? Mas eu achei que a atriz fez um papel médio ali. Como eles não tem essa questão do medo, que é o que era para dar o poder para eles contra os internos, você faz a atuação dos diretores caírem, lógico, né? Mas em relação a essa vírgula que eu estou colocando, ela foi uma boa atriz. E os outros também, os principais, né, também foram muito bons atores. O Dylan, bom ator. Achei a história do Dylan também muito boa, né? Como ele consegue ligar tudo isso. E muito heróico. Ele foi a pessoa que conseguiu ver o filho dele, né? E ele deixar isso para trás, considerando que o personagem só quer isso. Ele quer ter a família dele. Ele deixar isso para trás para que todos os outros possam viver a sua vida enquanto ele está lá, segurando ali os painéis para que eles possam pedir ajuda de alguma forma. Aquilo ali foi muito maneiro. Então, o roteiro para cada personagem achei muito bom. Eu achei muito bom também a história que envolve eles em si, a conexão deles em si. Então isso é uma nota muito positiva em relação à série da Ruptura, tá? Efeitos, é o que eu falei, tem muita coisa, muito pouca gente fala sobre efeitos, que eles fizeram um trabalho ok, e só isso, até porque a série vai muito na realidade, então tem tantos e tantos efeitos assim pra colocar. Isso aí vai mais quando é uma série ou uma ideia de série, né, baseada em alguma coisa furtiva, ou no tempo, ou mágica, ou animadas, alguma coisa assim, tá bom? E ritmo. O ritmo eu acho que eles pecaram bastante, tá? Eu acho que eles deveriam e poderiam entregar mais na série, tá? Para que a gente, ou para que eu, não perca essa ideia de que tá lento. Olha, não quero ver. E teve momentos na série que eu me senti arrastado. Não, eu tenho que ver essa série, porque eu quero falar dessa série também, então eu tenho que ver. Então eu continuei vendo os episódios me sentindo arrastado, porque a série não andava muito. Não andava porque eles queriam manter, olha, isso aqui é muito suspense. Então eles queriam entregar de pouquinho um pouco da história. Então achei que faltou ritmo nessa história, e eles poderiam implementar de várias formas, botar o número de episódios que eles querem, como eles botaram hoje, só que implementar de várias formas de episódio, de maneiras mais sensatas, ou mais fortes, digamos assim. Só essa que eu falei, poderia ter infiltrado uma pessoa, uma outra pessoa na casa do Mark, para forçar o Mark a gostar do trabalho, fazer o que tem que fazer, ou sondar se o Mark tá seguindo com pessoas certas ou erradas ou não, coisa que não fizeram. A própria diretora tava ali vigiando ele, mas ela não consegue estar ali o tempo todo, então tinha que ter outra pessoa infiltrada, e isso já daria um gancho muito maior para a história, né? Tinha que ter uma segurança muito mais fácil, muito mais difícil, para que não fosse tão fácil assim
os atores principais, né, rodarem e descobrir o que está acontecendo com eles, e N mil coisas. Isso vai deixar o suspense maior, e aí o ritmo da história vai se casar com aquilo que eles queriam mostrar. Mas não, como eles entregam um pouco, eles diminuem um pouco a história nesse sentido que eu falei, tem vários motivos que eles poderiam montar, eu achei que ficou um pouco arrastado, então achei o ritmo meio baixo. Beleza, rapaziada? Então isso foi tudo que eu achei de Ruptura, mas é uma boa série, espero que vocês vão lá e assistam e tenham a sua própria ideia de que vocês imaginam e dão a sua nota pra Ruptura, beleza? A minha nota pra Ruptura foi 6,5, tá? Eu espero que essa nota aumente, baseada na terceira temporada, do que eu acho que pode chegar na terceira temporada. Mas pode ser que eles me surpreendam e não sejam nada disso que eu tô pensando, tá? Não acho que a série é a melhor de todos os tempos, longe disso. Não acho que vai ser a melhor série do ano, longe disso. A gente vai fazer, no momento que estiver perto do fim do ano, a gente vai fazer um resumo de todas as séries. Vamos ver qual posição Ruptura vai ficar, tá? Eu acho que algumas pessoas estão num limbo muito longe de séries que estão acontecendo, e aí por isso estão falando muito bem de Ruptura. Eu acho que tem pontos positivos, mas tem muito ponto negativo. Então o ritmo é muito lógico e a história é um pouco fraca. Então, assim, não tem como você bater com o melhor ator de série de todos os tempos se ela não tem tantos... nem episódios impactantes. O último, penúltimo episódio foi muito bom, mas muito bom mesmo. Mas o restante da série não, pô. Foi lento. O restante da série foi até 4 ou 5. Então, assim... Mesmo os atores sendo muito bons, né? Mas a história que tá, o roteiro que tá ali é fraco, gente. E tem muitas e muitas falhas, né? De história, assim. Então você não pode dar uma nota muito alta e muito menos falar que é a série do ano. Porra! Beleza que todo mundo pode gostar e todo mundo pode elogiar o que quiser. Mas se eu tô aqui pra falar e criticar, né? Até porque se a gente aceitar qualquer bosta, a gente vai lá e vamos ver o filme da Branca de Neve. Não é assim, né? Então se eu tô aqui pra criticar, eu tenho que criticar tudo igualmente, como eu tô fazendo com todas as séries de todos os filmes. Beleza? A minha nota, então, é essa que eu falei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês me assistam, curtam e dê a opinião pra vocês. Qual a opinião de vocês pra Ruptura? Calma aí. Vamos agora ver o que as pessoas estão falando dessa série. Vem comigo. Rapaziada, estamos aqui no site do IMDB pra gente ver a avaliação das pessoas e o comentário das pessoas aqui que tem na série. Olha aqui a nota do IMDB, ele tá com 8,7 de 10, 304 mil avaliações, tá? Na série de Ruptura. Então a maioria das pessoas mais gostaram da série do que não gostaram. Essa personagem aqui é ridícula, tá? Tanto que eu falei, ela é ridícula, fraca demais e... todo o conceito que eles tentaram fazer em relação a botar essa personagem é ridículo. Mas eu entendo porque que as pessoas possam colocar e gostarem da série em si, né? Porque a série traz um questionamento de você da série. Você tenta se ver, tá? Se fosse eu ali dividindo meu cérebro em dois, o que eu faria nessa situação? Eu concordaria comigo mesmo? Eu discutiria comigo mesmo? Você consegue se ver isso várias vezes ali ao longo, né, da série, né? E talvez isso faça as pessoas entenderem essa personagem fraca também, entender essa série como um todo, assim, né? E gostarem mais da série. Tô falando que vocês têm que odiar ou seguirem aquilo que eu falei no todo. Mas entendo por que as pessoas aqui podem dar uma nota tão alta assim pra Ruptura, tá? Mas vamos aqui ver os comentários, que é isso que a gente quer ver. A gente não quer ver fotinha, né? A gente quer ver aqui os comentários de Ruptura. Aqui todo ele principal. Vamos ver aqui, a avaliação tem 1.400 comentários, tá? Lembrando que eu vou deixar aqui o meu comentário aqui para vocês poderem visualizar se vocês quiserem. Mas não, vou mostrar o comentário aqui na live. Vocês vão lá e depois vocês vão ver o que eu achei. Beleza, vocês já estão vendo o vídeo, então já sabem muito o que eu achei. Mas aqui a gente vai avaliar, né? Avaliar de novo como um todo aqui. E vamos ler aqui a avaliação de alguns usuários, tá? Deixa eu traduzir aqui. Opa, por que não está traduzindo? Vamos lá, calma aí. Vamos lá, traduziu. Vai para português, monta em inglês, sabe? Tá em inglês. Então vamos lá. Aqui o cara deu uma nota 9,10, tá? E aí é importante, rapaziada, porque aqui essa série tem 2 temporadas, tá? Então ela tá... A primeira temporada foi em 2022, então muita gente deu aqui a sua nota em 2022 e pode ser que essas pessoas não voltaram para reavaliar, tá? Então isso é importante, tá? Vamos ver. Isso é brilhante. Não me lembro da última vez que me envolvi tanto com uma série de TV. Fiquei viciada desde o primeiro episódio e constantemente impressionada com a direção, o visual, que é isso, e a atuação e desenvolvimento do enredo. É como o cruzamento entre Black Mirror e 1984. Pode ser, talvez.
mas talvez seja melhor do que ambas as obras. Não é ambas, né? Não chega nem perto de Black Mirror. Isso realmente é especial e não poderia estar mais animada. Pelo amor de Deus. Parece que eu tenha gostado muito, mas pelo amor de Deus, em outro nível. Não consigo nem descrever a série. É diferente de tudo que já vi. Caralho, porra, vou nem ver aqui. Pô, tá vendo muita pouca série, gente, né? Pelo amor de Deus. Pra mim é uma obra-prima. Pensando mais profundamente, a Severance Corporate é uma metáfora de como os trabalhadores estão presos em seus empregos. Então as pessoas tentam levar isso pra sua vida pessoal, né? E tentam ver, olha como é eu no meu trabalho. Beleza! E, ok, e a série que faz prestar sobre isso. Mas isso não é o suficiente pra tu dar uma nota 10 a 10. Porra, gente, pelo amor de Deus, vocês estão perdendo a loucura. Ou vocês estão muito putos com o emprego de vocês, e você acha que é o suficiente pra dar uma nota 10? Mas se você tá puto hoje com a segurança do Rio de Janeiro, você vê uma série falando de morte, vai dar uma nota 10 pra série só por causa disso? Pô, pelo amor de Deus, que maluquice. Hein? De como os trabalhadores estão presos em seus empregos. Isso é minha teoria, adorei tudo. Mas me surpreendi com que alguns tenham odiado por causa da espera por algo ridículo ou por não saberem de nada. Pô, tá falando mal de quem não gostou, pô, que graça. Parece ser uma construção e há muito a aprender sobre a série. Apesar de ser uma série magnífica, o aspecto do suspense é glorioso e já assisti alguns episódios. Quando a série foi lançada, tinha uma nota 7.2. Então parece que agora melhorou. Esse cara que tá falando a verdade, né? Brilhante, muito original, adorei essa série da Apple. Tão bom quanto todos dizem. Esperando por Mark, vamos ver essa daqui. Como eu adoraria ir para casa depois do trabalho e não me lembrar absolutamente de nada. Se fosse esse caso, a frequência ao trabalho estaria no auge. Quer dizer que ele iria mais vezes para o trabalho se ele não lembrasse de nada. Sem estresse ou ansiedade em relação ao trabalho. Você simplesmente aparecerá porque você é pago por isso. Mas esses são alguns prós, assim como os contra. Sem revelar muito, os primeiros episódios conseguem colocar o espectador na mente dos personagens que assumem o bizarro ato de severance para uma grande corporação secreta. O espectador então recebe o interesse ou o mistério suficiente para se apegar a um fluxo contínuo de informações vitais nessa beleza de filme de ação lenta. No geral, é um quebra-cabeça orwelliano com um toque de diálogos de good. Meu, ingrediente perfeito para uma jornada. Tu tá muito fumado quando tu falou isso aí. Tu só fala merda, porra. Impressionante, eu esperava uma comédia por causa de quem é o protagonista. No primeiro minuto, você sente que a série tem uma qualidade imensa. Que isso? Precisa ver uma equipe que realmente se importe com o que coloca na tela. Os primeiros 3, 4 minutos dão uma ideia assustadora do mundo da série. Eu adorei. A direção é simples, olha, mas o tom, a trilha sonora e a atmosfera não. A trilha sonora é fraca demais, cara. Fraca demais, porque a trilha sonora não te dá medo. Essa série não te dá medo. E ela precisa de medo para se tornar algo melhor. Então é fraco. Vamos ver aqui o que o cara falou. Deu uma nota 6. Eu dei uma nota 6,5, né? Conceito único, ritmo ruim. Olha, eu critiquei mais o ritmo do que até a história. Vamos ver o que ele fala. Você pode pensar que eu sou um opositor dando a essa série um 6. Especialmente depois de ler as outras críticas. Mas tenham paciência comigo. Essa é uma série muito lenta, mas eu esperava isso quando comecei. O problema é que não houve recompensa por isso. Olha, a série começa lenta, mas no final do primeiro episódio você acha que vai ganhar ritmo a partir do próximo episódio. Mas a história nunca começa a fluir na velocidade certa. Os episódios 2 ao 6 tem muito poucos avanços importantes na trama. Pelo menos um ponto na trama não tem significado para a história geral. Evan é um personagem especialmente chato e sem graça. Bom, rapaziada, o Evan é um personagem um pouco chato assim. Na segunda temporada ele tem uma importância ali dentro dela, né? Mas eu acho que tem um pouco da lacração, querer fazer ele como um personagem homossexual e aí querer botar isso pra trama, não tem problema nenhum, acho que casa ali com a série, mas isso só demonstra como a série é fraca na sua estrutura de mundo, né? Como ali eu tô numa empresa que é mega, última milionária, tudo, e um personagem vai encontra o outro, e só por isso, só por encostar a mão, do nada eles já se apaixonam homofobicamente, se descobrem que são homofóbicos, se aceitam isso muito rápido, né? Até porque o Evan tá ali há 2 anos, ou mais, me lembro, acho que é 3 que ele tá, e em nenhum momento ele fez isso, aí no momento que ele vê outra pessoa, ele automaticamente se apaixona por aquela pessoa, e aí ele tá apaixonado por um homem, ele não se questiona nisso, ele automaticamente já aceita. Porra, que fraco! Que lento, sabe, aquele chama de chato sem graça. É um pouco chato sem graça, sim, mas tá, não é essa crítica grande que eu preciso fazer a esse personagem em si, mas é isso, eu concordo um pouco com ele. Uma série
de 9 episódios, não precisava de tantos episódios de preenchimento como Severance precisa ter. Assisti a cada episódio pacientemente por causa das críticas incríveis que li sobre essa série. Foi o que eu falei. Muita gente falando muito bem dessa série. Será que era isso tudo mesmo? Eu fui ver. Mas decepcionei um pouco também pelo tanto de hype que essa série teve, tá? Aqui eu tô vendo já na segunda temporada, tá? Assisti a cada episódio, já vimos isso, as críticas que li sobre essa série. Mas mesmo no final não teve o ritmo certo. O último episódio estava tentando encaixar muitas coisas. Botou muita coisa junto e talvez pode ter se perdido isso ou não entregou tudo como ele quis, sei lá. E depois de tudo isso não houve uma conclusão satisfatória para a história. Apenas um final de suspense sem entusiasmo para garantir uma segunda temporada. Mas fizeram uma segunda temporada, bebê. Essa não é uma série revolucionada 10-10, também acho longe disso. Que os críticos querem que você acredite que é. Olha... E como se tivesse me roubado o tempo que levei para assistir esses novos episódios. Há um simbolismo, eu entendi, mas parecia que a série inteira era só simbolismo e não tinha um enredo concreto. Uma perda de tempo. Caralho, isso aqui foi uma crítica bem séria dele que eu concordo. Há um simbolismo. Você entende o simbolismo, você entende a ideia da série, você entende as perguntas que eu quero passar. Você faz a ruptura? Se você fizer a ruptura, o que acontece? Como é que seria o seu eu interno, o seu eu externo? Aonde que ele quer chegar com o processo de ruptura, o que eles fazem com isso nesse trabalho e o que eles querem com esse trabalho. Essas são as perguntas que prendem na série, que fazem você questionar a série. Só que elas não são suficientes para sustentar a série inteira, muito mesmo para falar que é uma série revolucionária. Porra! Então isso que ele botou é o simbolismo. Eu entendi, mas aparece que a série inteira é só simbolismo e ela não avança isso. E o que ela tenta desenvolver nos personagens também é fraco. Importante, essa crítica que a gente leu é de 2022, tá? Que foi quando a série foi lançada. Então essas críticas que eles estão fazendo é de 2022. Olha aqui uma crítica aqui de 2025, 6 de abril, semana passada. Então vamos ler essa crítica aqui. Ótima primeira temporada, horrível segunda temporada. Eita, bebê, o cara deu número 2, hein? Olha só, hein? A primeira temporada foi bem estruturada, com muitas ideias e mistérios. A segunda temporada é uma comédia romântica e drama completos, esquecendo os personagens e enredos da primeira temporada. Não houve uma construção de mundo. Olha, eu falei isso, hein? Falei construção de mundo, eu falei isso, hein? Falei como é fraco, como eles poderiam desenvolver melhor o mundo quando eles quiseram passar para ele. Não era a diretora, não era ela que deveria estar ali em cima do Mark na vida pessoal, do externo dele, não era. Eles poderiam introduzir qualquer pessoa, um espião, uma pessoa que está ali passando aos poucos, mas está sempre na vida dele, está sempre nas festas, que virou amigo dele, e ele não tem ligação nenhuma, ou uma ligação secreta só com a empresa. Não, botaram a diretora ali, a diretora fraca, o personagem da diretora ali na vida dele é fraca, a condição de mundo em relação aos outros personagens é fraco, é muito pouca interrogação, é muita pouca investigação e não tem um medo. Aquela pessoa, se ela sair do lado, ela pode ser demitida, se ela sair das regrinhas, mesmo do lado de fora, ela também pode ser demitida e pouca investigação. Então a condição de mundo é muito fraca, você não sabe o que vai acontecer, simplesmente eles largam as pessoas que trabalham para ele e precisam fazer um trabalho importante, largam alheiamente. Então fica fraca a história e a construção de mundo. Não sei se exatamente isso que ele quer falar, vamos ler mais. O mundo e a comparação são completamente abandonados. Caralho, exatamente o que eu falei aqui. É apenas drama. Isso, exatamente o que eu falei, cara. Você pode assistir a primeira temporada, pular a segunda e não perder nenhuma resposta às suas perguntas da primeira temporada. Não, na verdade ele responde algumas perguntas na segunda temporada, sim, perto do episódio final. Ele responde o trabalho deles, ele responde o que o trabalho deles fazem com as pessoas. Ele faz, ele transforma a pessoa numa pessoa nula, assim dizer, né? Enquanto ela tá ali com o chip dentro dela e quando ela passa, né, dentro de algum sistema que ativa ou ela se interna ou externa. Então é isso que eles querem. O que eles vão fazer com isso que não foi mostrado, tá? Mas respondeu essas perguntas, que eram uma pergunta importante. Só que ele respondeu assim, quando você descobriu, é isso? Sabe, não ficou empolgado. Caraca, olha, eles vão limpar a mente de alguém, tá? E agora? Então assim, não é empolgante, mas responderam essas perguntas bem respondidas na segunda temporada, assim, tá? Não sei o que eles estavam pensando ao fazer a segunda temporada. Eles acreditavam que as pessoas estavam assistindo por um triângulo amoroso? Sério? Tem bastante. Tem um triângulo amoroso entre o interno e externo da Hayley, com o Mark ali. Acho que é isso que ele está se referindo, né? Eu não poderia me importar menos com quem está apaixonado por quem. Eu não me importo com as motivações dele por estarem no programa e o que eles querem. É isso que ele quer. Eu me importo, né, com a motivação. Então, exatamente, são as outras perguntas. O que eles querem com isso, né? E por que eles estão ali?
Qual a propósito de tudo isso? Exatamente, foi outra pergunta que eu falei que não foi respondida. Foi legal ou foi respondida e vocês não gostaram. Eu não gostei, lógico. Eu tô imaginando que numa terceira temporada essa resposta vai ser muito maior do que a gente viu, tá? Foi legal mostrar que você pode desenvolver sentimentos dentro do ambiente de trabalho. É um conceito interessante. Mas você pode fazer uma temporada inteira apenas sobre isso. Beleza, aqui eu acho que ele está tentando botar uma crítica em relação a tudo, como o Dylan, por exemplo, que também foi um outro gancho horrível em que eles perderam, cara. Você poderia botar o Dylan ali com qualquer outra loura. Bota uma loura do olho azul. Não bota a mulher dele, porra. Cria essa ideia de mundo pra ele. Dá ali sexo pra ele, pô. Não importa o que quiser pra ele. Porque assim ele vai trabalhar melhor. Não bota a mulher dele, que não vai ter essas ideias tão firmemente com ele, né? E aí é fraco, mas a empresa tem que... E até ficaria melhor com uma história porque desenvolveu uma mentira. Imagina o Dylan ali com uma mulher que tá ali, oi amor, sou eu aqui inventando uma história, beijando ele loucamente, ser uma atriz, fazendo sexo com ele ia trabalhar melhor, ele não é contra as ideias, ele ia ser controlado. Que é isso que a empresa quer, mas a empresa não fez isso. Botou a mulher dele na vida real ali, do externo ali, sabe? E fez... Fez o que queria, só que poderia ser bem melhor, entende comigo? Que isso poderia ser bem melhor, seria uma mentira, ele poderia ficar puto, que perto do final, ele poderia ficar puto que inventaram uma história pra ele queria mais ainda saber quem é a esposa dele de verdade, e aí ficaria maior a história do Dylan, dessa questão amorosa que é o que ele tá questionando isso. Então, fica pior desse jeito, né? Muita ilusão, vai ser outra série Lost ou From, grande decepção. Porra, From não vem falar de From é bom pra caralho. Exatamente o que o médico receitou, que é diferente, interessante, a temporada 1 é um clássico instantâneo, que isso, gente? Isso é incrível, Metrópole, eu quero mais. Quanto você valoriza a consciência, o conceito de severante por si só é mais do que suficiente para deixar qualquer um interessado em assistir. Gente, aí é outra coisa, vocês estão querendo, tipo, trazer a ideia de Severance, que dividir seu cérebro em dois, para sua vida real. Beleza, eu entendo que a série faz você pensar nisso às vezes. Mas entre isso, sustentar uma série, ou dar uma nota 10 por causa disso, tem uma distância enorme que vocês precisam observar de outras coisas, como a história, a atuação, e para onde essa série quer chegar, que é muito fraca. E o ritmo da série é fraco demais. Parece que as pessoas pegaram a ideia da série, botaram na sua vida pessoal e só por isso tá dando notas altas. Que isso? É ridículo, porra. Lost, The Office, interessante até chegar às cabras. 9 episódios é muito tempo para isso. É o ritmo que eu falei. Menos do que merecemos. Que é em abril. Vamos ver o que esse cara quer falar aqui, né? Então ele viu as 2 temporadas. Estou decepcionado com a segunda temporada. Eu esperava uma ficção científica hardcore. Porra, não é possível estar esperando isso. Com algumas revelações de cair o queixo de vez em quando sobre o universo que eles construíram com a série. Pessoalmente, estou mais interessado nos porquês, olha, foi o que eu falei, e não tanto em danças malucas do Miltic, porra, aquelas danças do Miltic não precisa de nada. Por isso que eu falei, botar um negão assim, como a diretora também essa criança também é. Ai, gente, vamos lá, olha, tá na hora do sushi, porra, que ridículo. Assim, no trabalho de ninguém tem isso, cara. Se você quer que os caras trabalhem, não é assim que você vai fazer eles trabalharem. Então, assim, não é assim que você vai controlar eles também. É ridículo. De todos os modos, é ridículo. Nos pedidos internos pelos corredores, na história do amor entre Gemma e Mark, na batalha entre os internos e os externos, quer dizer, é tudo divertido e tudo, mas não é um estímulo suficiente para o meu cérebro. Eita. É claro, como nós diz, o nome Severance tem um motivo e significado que o enredo principal da série é sobre a dupla profissionalidade. Eu entendo isso e a psicologia por trás disso, mas simplesmente não é fascinante o suficiente para mim, foi o que eu falei, não é o suficiente para sustentar a série. E quando eu digo isso, os fanáticos radicais vêm em cima de mim e dizem que não entendi a série. Acredite, eu entendo, mas esse não é o meu nível de entretenimento. Eu preciso de mais! Eita! E eu posso me culpar por achar que a série é mais do que realmente se tornou. Pode ser, você estava achando mais, até que você falou que pela uma série hardcore não é, então é culpa sua mesmo. Não estou nem um pouco ansioso pela terceira temporada. Cancelei minha assinatura da Apple TV também. Tô sem crescendo porque os atores foram ótimos. E a cinematografia foi ótimo. Só o roteiro que é vazio. Olha quem concordou um pouco comigo. Os atores foram bem. Eu também falei que as atuações foram boas, tá? Alguns ali pecou um pouco de roteiro, que você pode botar ali um roteiro que dá uma história de alguns atores, né? Só que a cinematografia não tem muito o que falar, né?
disso, os efeitos efetuais dessa série, mas ele gostou também, beleza, eu gostei, eu falei ok, só que o roteiro é vazio, e o enredo, na verdade, é o que ele quer falar que também que pode ser vazio, né? 1984, Big Brother, é isso aí, rapaziada. Então a gente teve aqui boas ideias, que todo mundo que achou, acho que muito automaticamente, dá pra gente ver, pelo que a gente leu aqui, o que as pessoas acharam, as pessoas que gostaram, talvez tem uma desconexão entre as pessoas saberem criticar uma série e tentar achar a ideia da série para sua vida principal. Isso são coisas totalmente diferentes, tá? No meu ponto de vista. E todo mundo que deu 10, deu 9, não criticou ou elogiou a série em si. As pessoas estavam falando sobre a sua vida pessoal. Olha como você divide a sua mente, olha o que pode acontecer. Cara, mas não é isso que a série mostrou em si. Então, você tá trazendo para si... pra dar uma nota alta pra série, não, você tem que criticar a série, pô, o que você tá vendo. A ideia da série é ótima, mas como você sai desse mundo, como você cria esse mundo, e como você resolve todos esses porquês. E resolvendo esses porquês, você vai ficar mais interessado ou menos? Foi o que eu falei, pô. No momento que ela fala, tá, então aquele trabalho que eles estão fazendo no computador é isso. Falou, sério, é isso? Tá, mas por quê? Aí você descobre por quê, você fica... é isso? Então, assim, é fraco, mano. Então não vem tentar botar uma história, ou tentar relativizar. Eu sei que é importante você pensar, caraca, será que seria diferente comigo? E a série faz pensar isso, mas faz pensar isso lá no primeiro episódio. Nos outros episódios, você só fica revivendo esse pensamento, porque toda hora o personagem sai e vai pra casa, então você fica revivendo esses pensamentos. Mas é muito fraco pra sustentar a série pra dar uma nota 10, porra. Então, assim, é muito abaixo do que deveria ser, tá? Mas, é justo a opinião de vocês, tá? Só acho que é muito longe do que é da realidade da série. Mas vão lá ver a série, pra quem não viu, pra quem gostou, pra quem não gostou, deixa o seu episódio. Eu vou deixar os meus comentários aqui, tá? No site MDB. E bota o comentário de vocês aqui no YouTube, onde vocês estão vendo essa minha avaliação, beleza? E também vai lá no MDB ver o que eu escrevi. Não vai ser tanto de imagem, eu vou me abranger muito. E lógico, se você quiser ver a abranger, é só ver esse vídeo, porra. Mas eu vou deixar ali meus comentários em relação à ruptura. Tá, rapaziada? Eu sou o Herbert Augusto, seu canal Favela Filmes Games. Me fala aí o que você gostou daqui da minha análise geral em si, tá? E deixa no comentário, deixa uma curtida. Se você ficou até aqui é porque gostou, porra. Então deixa uma curtida aí pra ajudar e compartilha o vídeo se puder. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, até a próxima série será analisada e... tenho certeza que vocês vão gostar demais aqui. Tamo junto, até a próxima. Valeu!